Quero aqui compartilhar com vocês esse texto que se encontra no segundo livro dos Reis, tá? Segundo livro dos Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3 até o versículo 9. Como os 4 leprosos, contemos os 4 leprosos de Samaria. Mas para que a gente possa entender por que 4 leprosos, o que esses 4 leprosos fizeram, né? E o que eles têm a nos ensinar, nós precisamos compreender um pouco sobre o contexto da cidade de Samaria. A maioria de nós já sabe que após a morte de Salomão, um dos seus filhos vão assumir o reinado. Então as 12 tribos de Israel, pelo fato de terem um imposto muito alto a ser cobrado deles, eles decidiram não ser mais uma nação unificada como 12 tribos, eles decidiram se repartir. Então 2 tribos ficaram em Judá, Jerusalém, Benjamim e Judá, e 10 tribos seguiram para Samaria. Então se formou aqui, de um reino se formaram 2 reinos: reino do sul, capital Jerusalém, né, com 2 tribos, Judá e Benjamim, e reino do norte, capital Samaria, com 10 tribos, e essas 10 tribos são chamadas de Israel, tá? Então nós temos Judá e nós temos Israel. Então nesse contexto, Deus vai levantar tanto reis para governar Judá, quanto para governar Israel. Vai levantar também profetas, tanto para profetizar para Judá, quanto para profetizar para Israel. Exemplo, em Judá, Deus vai levantar Isaías, Jeremias, Sofonias. Aí em cima, nesse mesmo contexto, a gente tem Miqueias, a gente tem Oséias. Você lembra do capítulo 3 de Oséias, né, da história de Oséias com a mulher? Oséias. Nós temos pelo menos esses profetas aí. Então, e nós temos nesse período aqui, nós temos um profeta chamado Eliseu, tá? Esse é um profeta chamado Eliseu. Então o relato do cerco de Samaria, ela é uma história extraordinária, né? Samaria, ela era, como eu falei para vocês, ela era a capital do reino do norte, né? Onde se localizava ali as 10 tribos, chamado de Israel. Era uma cidade muito forte, que no tempo de guerra, ninguém entrava e ninguém saía, ou seja, ela se sentia protegida. Mas, em 853, o rei chamado Ben-Hadad, tá? Ben-Hadad, ele reuniu todo o seu exército e ele cercou Samaria. Você encontra isso no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 24. Tá? E nós temos nesse mesmo contexto aqui, quando a gente está ali, lá em cima, né, nós temos o reino do norte, nós temos o Ben-Hadad cercando Samaria. Depois que ele cerca Samaria, ele vem para cima de Judá, na época do rei Ezequias, no mesmo momento que Ezequias está enfermo. E aí que Ezequiel fazer chamado do arqueduto de Ezequias, porque um dos pontos, quando uma cidade ela era cercada, o primeiro ponto que eles verificavam se essa cidade, a água que ia para essa cidade era canalizada de fora. Então o que eles faziam? Como a maioria das cidades a água era canalizada de fora para dentro, eles jogavam veneno dentro da água para que as pessoas morressem dentro da cidade. O outro ponto era que as lavouras eram fora da cidade. Então, sem comida, gera fome. Então, pelo menos alguns fatores aqui levam a crise do cerco de Samaria. Nós temos aqui a água e principalmente a fome, porque ninguém entra e ninguém sai. Não entra mercadoria, não entra matéria-prima, ou seja, as pessoas que trabalham estão dentro da cidade e não podem vir para o campo para trabalhar. Por quê? Porque o exército desse rei chamado Ben-Hadad II, ele cercou Samaria. E eles acamparam ao redor da cidade, fazendo fogueiras, a uma distância de que todas as pessoas que subiam no muro da cidade, eles viam o exército. E ali ficaram
A Bíblia não diz para a gente se eles ficaram meses, se ficaram semanas, mas eles ficaram tempo suficiente para o povo que estava dentro da cidade comer cabeça de jumento, comer criança e esterco de pombo. Tempo suficiente para se instalar uma crise dentro da cidade de Samaria. Então, o povo de Samaria, né, que eu falei para vocês, estava um beco sem saída. Mas aí, a questão é, pastor, como é que Deus vai intervir nessa situação? Como é que Deus vai restaurar, né, vai salvar essa cidade dessa crise? Ele vai usar 4 leprosos, na verdade 4, né? 4 leprosos, né? 4 leprosos, tá? Mas eu preciso primeiramente falar aqui algumas lições que, antes de nós chegarmos nos 4 leprosos, precisamos pensar aqui algumas lições que esse texto, ele nos ensina. Se a gente olhar o versículo 25 do capítulo 6, olha o que diz no versículo 25 do capítulo 6, de segundo livro dos Reis. Então, a primeira lição que aprendemos aqui é que o cerco de Samaria faz enxergarmos a miséria humana. Até que ponto nós chegamos para tentar satisfazer uma fome? Até que ponto nós estamos dispostos a lutar pela vida? Vamos ler aí o versículo 25, ó. Olha o versículo 24, diz assim: depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que uma cabeça de jumento era vendida por 8 ciclos de prata e um copo de esterco de pombos por 5 ciclos de prata. Quando o rei de Israel ia passando pelo muro, uma mulher gritou: socorro, ó rei, meu senhor. Mas ele disse: se o Senhor não te socorre, quem sou eu para te socorrer com cereal ou vinho? Porém, o rei lhe perguntou: que tens? Ela disse: esta mulher me disse, dá o teu filho para que o comamos hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Comeremos o meu filho. Então, o primeiro ponto aqui é que o cerco de Samaria, ele faz a gente enxergar a miséria humana. A miséria humana, né? A fome era tanta que tinha gente comendo cabeça de jumento, tá? Não era cabeça de boi, irmão, era cabeça de jumento, tá? Tinha gente pagando aqui, né? Era cerca de $50, né? Aqui era o cálculo de uma cabeça de jumento, transformado em dólar seria cerca de $50. Quem é bom de matemática aí? 5 vezes, $1 é uns R$5 hoje em dia, é isso, 5 a 6 reais $1, é? R$2.500 seria hoje uma cabeça de jumento. Outra coisa, né? Começaram a comer esterco de pombo. Tá? Na África, um tempo onde já tem o projeto Plantando Esperança, né? Chegou uma época que as crianças comiam bolo feito de barro. E não queriam comer outra comida, porque eles achavam mais importante, mais gostoso comer barro do que comer comida mesmo. A fome, a miséria, ao ponto que nós chegamos para satisfazer a nossa fome, para satisfazer a nossa sede. Um outro exemplo aqui para satisfazer a sede, né? Eu nunca teve essa experiência, mas eu já conversei assim algumas pessoas que cuidam de animais, por exemplo, no campo. A pessoa chega e diz assim: a gente não tinha uma poça de água, a gente coloca lá o chapéu, né? Chapéu de palha em cima da poça de água ali para filtrar a água para poder tomar água. Eu já ouvi relato de pessoas em estradas a tomar água da poça da estrada, água quente, com ferrugem, com pissarra, para matar a sede.
né? Na mata, geralmente tem alguns, né? Na mata tem alguns lugares, nem alguns troncos de árvore que fica ali uma poça de água, a gente corta ali um cipó, nem tem água. Mas a questão é o seguinte, ao ponto que a pessoa chega para matar a fome, a miséria. E aí, o versículo 26 e 29, né, vai dizer que já tinham comido uma criança. Duas mulheres aqui, tem um bebê pequeno, uma chegando assim, olha, o teu filho está mais gordinho, né? Estou aqui acrescentando alguma coisa aqui, né? Teu filho está mais gordinho, o teu filho está mais saudável, então hoje a gente vai cozinhar o teu filho e amanhã a gente cozinha o meu. E aí essa mulher vendo o rei, ela diz, socorro, rei, socorro, rei. Eu combinei um negócio ontem, eu matei meu filho ontem para a gente comer, e hoje a mulher não quer dar o seu filho para a gente comer. E agora? Nós estamos falando aqui, irmão, de um povo de Deus, de um povo de Israel. Não estou falando aqui de qualquer povo. E aí essa mulher, ela pediu socorro, né? Então tudo isso que Samaria estava vivendo, ele era resultado da rebeldia deles contra o Senhor. Era resultado disso. Isso aqui nos ensina dois pontos importantes. Em primeiro lugar, aonde o pecado nos leva, a miséria que o pecado nos leva, a desobediência que o pecado, até onde nos leva ao fundo do poço, entendeu? E a gente, para tentar satisfazer, ou seja, suprir uma necessidade, nós estamos ao ponto de até mesmo comer carne humana. E aí, isso aqui nos ensina que uma história, né? Que o mundo sem Deus também ele é escravizado. O pecado ele nos escraviza. E o mundo, as pessoas que abandonam a Deus, as pessoas que estão sendo escravizadas pelo pecado, às vezes elas não podem pagar. Quanto que dava em dinheiro? 200 o quê? 250, não, era $50, né? 257 reais, é isso, é? Ou seja, tem pessoas que podem não pagar esse valor por uma cabeça de jumento, mas pode pagar por droga, por sexo, por outras coisas. Ou seja, até que ponto o homem sem Deus, ele pode chegar ao ponto de querer satisfazer, suprir, ou seja, tentar preencher um vazio dentro do seu coração, um vazio de que nem a comida, nem a droga, nem o vício pode preencher, somente Jesus pode preencher, somente a graça, somente a misericórdia de Deus pode preencher esse vazio no nosso coração, somente Ele, né? Então, Amós capítulo 8, versículo 11, que Amós vai ser num contexto anterior, né? Ele vai dizer assim, o profeta Amós vai dizer que as pessoas, elas não estão morrendo de fome de pão, e nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amós vai dizer que a pior crise não é a crise de fome, de alimento, e nem a crise de fome, de sede de água. A pior crise é que as pessoas estão sedentas, elas estão querendo ouvir a palavra de Deus, estão querendo ouvir algo bom. E é isso que o profeta vai fazer, é isso que os 4 leprosos vão fazer. Diante de uma calamidade, Deus vai usar 4 pessoas para levar uma boa palavra, uma palavra de esperança para as pessoas. Então, há dentro do ser humano um vazio que somente Deus pode preencher, né? Como eu falei para vocês, às vezes o homem busca desesperadamente preencher esse vazio com sexo, com drogas, com festas, com os prazeres da carne, mas a fome ela só aumenta, né? Ela só aumenta. E como eu falei para vocês também, eles chegaram a ponto de aqui comer esterco de pombo, né? Esterco de pombo. Só que diante disso, nós temos um profeta, o profeta Eliseu, né? Olha só que diz assim no capítulo 7, versículo 11, então Eliseu disse,
ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por estas horas, na entrada de Samaria, uma medida de farinha será vendida por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo. Mas o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, e disse, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso poderia acontecer? A pergunta, na verdade, aqui, desse homem é assim, se nós estamos sendo castigados aqui por nossa desobediência, se o próprio Deus nos castigou, como é que Ele vai dizer agora para você que amanhã nós teremos comida na porta da cidade? Como é que esse mesmo Deus que nos castiga, esse mesmo Deus que faz a gente passar por essa crise, esse mesmo Deus está dizendo que nós teremos comida amanhã? E aí ele diz assim, respondeu, tu mesmo verás com teus olhos, mas de nada comerás. Tá? O cerco de Samaria nos faz reconhecer a compaixão divina. Quando a gente reconhece os nossos erros, quando nós se voltarmos para Deus, Deus ele reverte a situação. Ele reverte a situação. O profeta daquela época, era Eliseu, ele fez Samaria saber que tudo aquilo que era consequência do pecado. O versículo 33 do capítulo 6 diz assim, se um castigo vindo do Senhor, que razão teria para esperar no Senhor, né? O versículo 33, se não me falha a memória aqui, é a palavra do rei. O rei ele fala isso, o versículo 33 ele fala assim, Eliseu estava sentado em sua casa, e os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem na sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, este disse aos anciões, vedes como esse homicida mandou tirar minha cabeça, ficai atentos, quando o mensageiro chegar, fechai a porta e empurrai-o deixando para fora, por acaso ele não será logo seguido pelo som dos passos do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, o mensageiro chegou e disse, isto é um castigo do Senhor, que razão teria ainda para esperar no Senhor? Aí aqui é uma pergunta, bom, se eu estou passando por um momento aqui, e eu entendo que eu estou sendo disciplinado pelo Senhor, qual é a razão que eu tenho para esperar ainda pela misericórdia do Senhor? Aí vem a resposta do profeta, ele fala assim, amanhã, por essas horas, vocês terão comida na porta da cidade. Como será possível isso? Como será possível isso, né? Então, aí que entra em cena os 4 leprosos. Aí vamos lá para o versículo 13, ó. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, para que ficarmos sentados aqui até morrermos? Ou seja, ele fala, eu fico assim imaginando, né? Como eles eram leprosos, eles não podem entrar na cidade. Tá? Os leprosos, eles eram afastados, né, da comunidade, eles eram afastados da família, eles também eram proibidos de entrar no templo. Eles eram levados para chamado o Vale de Leprosos. E esses 4 leprosos aqui, talvez por causa que o exército, né, da Síria estava cercado, e ficaram lá de fora do muro da cidade. E aí, durante alguns dias ali, a fome bateu, e eles olharam para o outro assim, bom, por qual razão estamos sentados aqui? Né? Por qual razão estamos sentados aqui? Se ficarmos sentados aqui, vamos ficar sentados aqui até morrer? Sabe? Vamos ficar sentados aqui até a gente morrer de fome? Aí ele fala assim, se dissermos, se entrarmos na cidade, lá tem fome, lá não tem comida. E se ficarmos aqui, nós vamos morrer. Então vamos tomar uma decisão. Vamos tomar uma decisão que seria eu acho que não seria a decisão mais sábia aqui, né? Bom, assim, vamos ao acampamento dos sírios, porque lá sabemos que tem comida.
Se ficarmos aqui, não vamos morrer de fome. Se entrarmos na cidade, também vamos morrer de fome, porque lá tem fome. Então vamos fazer o inverso, vamos ir ao acampamento dos sírios, né? Se eles nos matarem, a gente morre. Se eles deixarem a gente viver, a gente vive. Ou seja, não temos escolha, aquele ditado, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Cruel, né? Então não tem escolha. Ou seja, aí Deus ele vai fazer com que esses homens, né? Esses homens, eles tomem essa decisão. E aí a gente pensa aqui, o que eles fazem, né? Eles vão até ao acampamento. Olha que interessante aqui, ó. Vamos ler aqui o texto. Versículo 5 diz assim: ao cair da noite, eles foram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram na entrada do acampamento, não encontraram ninguém, porque o Senhor havia feito ouvir no acampamento dos sírios um som de carros e de cavalos como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para nos atacarem. Por isso eles se levantaram e fugiram, e ao cair da noite deixaram as tendas, os cavalos e os jumentos, e isto é, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a vida. Sabe, aquele momento assim, quando você diz assim: acabou, entreguei as pontas, não há mais solução, não há mais saída. Entendeu? Quando você diz assim: a casa caiu, chutei o balde, desisto. O que eu posso esperar de Deus ainda? Aí, quando você nem espera, Deus está movendo a sua mão para resolver aquela situação. Para Samaria não tem mais jeito. Para o rei ele não espera mais a misericórdia de Deus. O povo está comendo seus filhos, estão comendo esterco de pombo, estão comendo cabeça de jumento. Mas o profeta disse que ia ter comida de manhã. O profeta usado por Deus usando o profeta assim: amanhã vocês terão comida. Mas o braço do rei disse assim: eu não acredito, mesmo que Deus abra a janela no céu, eu não acredito nisso. Ele fala assim: mas tu verás com teus próprios olhos. E aí Deus vai usar 4 leprosos, e é sobre esses 4 leprosos que Deus vai usar para mostrar para o povo de que Deus, apesar da rebeldia, apesar do pecado, Ele ainda continua sendo um Deus fiel, Ele continua sendo um Deus amoroso e um Deus misericordioso. E aí Ele faz com que o exército dos sírios ouçam som de batalha, som de um grande exército. E quando eles ouviram isso, ao cair da noite, eles fugiram e deixaram as suas tendas, deixaram seus cavalos, deixaram tudo ali. E aí quando esses leprosos chegaram, assim, quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, entraram numa tenda, comeram e beberam, e pegaram dali prata, ouro e roupas, e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda, e dali também pegaram mais coisas, e as esconderam. Ou seja, quem não tinha comida ontem, já tem comida hoje, comida em abundância. Mas aí vem a lição para nós refletirmos aqui. O cerco de Samaria seria a nossa terceira lição, a nossa terceira aplicação aqui. O cerco de Samaria faz nós lembrarmos a nossa missão cristã. Deixa eu falar uma coisa agora para você aqui, ó. Todos nós estamos aqui um dia, talvez nós estamos como esses 4 leprosos aqui. Fomos abandonados pela família, fomos excluídos da sociedade, fomos desvalorizados, perdemos amigos, mas o amigo dos amigos, aquele diz que o verdadeiro amigo dá a vida pelo amigo, ele morreu por nós, nos resgatou, entendeu? Como o filho pródigo que ele nos trouxe para dentro de casa novamente, colocou o anel nos nossos dedos, colocou vertes, colocou o sapato nos nossos pés, nos tornou cidadãos do reino,
herdeiros e co-herdeiros de Jesus Cristo, colocou o Evangelho dentro do nosso coração. Ele supriu a nossa necessidade, não só físicas, mas também como espirituais. Um dia nós éramos como leprosos, um dia nós estávamos abandonados, mas Cristo foi lá e nos resgatou, nos regenerou. E aí ele agora assim, ó, acho que interessante o negócio aqui, ó. Agora ele nos traz e assim, agora vão de encontro com o inimigo de vocês. Aí vem a reflexão aqui, ó. Versículo 9. Então disseram uns aos outros, depois de terem comido, depois de estarem cheios. E aí eu falo, antes de eu falar isso aqui, ó, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Sábado após sábado, culto após culto, nós nos alimentamos do pão da vida, nós recebemos aqui instrução, nós recebemos aqui palavras, nós recebemos aqui conhecimento, dia de quarta-feira, na escola bíblica, nós recebemos na base missionária, nós recebemos em casa, lendo a palavra de Deus, só que muito de nós, muitas vezes, nós estamos obesos espiritualmente, nós temos muito conteúdo, mas não temos prática, nós não temos iniciativa. E a questão aqui é a gente tomar o exemplo e a reflexão e a pergunta dos 4 leprosos. E agora que nós estamos cheios, agora que nós temos riqueza, agora que nós temos comida, agora o que nós vamos fazer? Agora que nós somos salvos, agora que nós temos o Evangelho na nossa mão, agora que nós temos habilidade, nós temos dons espirituais, o que nós vamos fazer agora com esse Evangelho? O que nós vamos fazer agora com esse homem chamado o Cristo? A gente tem observado, depois a gente colocou aquele vídeo, o dia que o pilotão na igreja de Filô, né? A gente tem observado alguns comentários que, algumas pessoas assim, nunca vimos a nossa igreja nisso. Nunca vimos essa coisa. Mas para vezes muitas pessoas isso é um escândalo. Às vezes é um escândalo essas coisas. Mas só que Cristo nos chamou para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Para divulgar que Ele é o Cristo, que Ele é o Redentor. Para a gente fazer diferente. Para a gente fazer diferente. E aí a pergunta dos leprosos assim, outros disseram uns aos outros, não estamos fazendo o que é certo, este é dia e dia de boas novas, e nós nos calamos, se esperamos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá, vamos agora e anunciaremos no palácio do rei. Ah, irmãos, olha o que ele faz, olha o que os leprosos assim, olha, ele fala assim, o que nós estamos fazendo aqui, de comer, ficar com essa comida, ficar com essa riqueza, não é certo isso, não é certo. A pergunta que eu faço aqui para a gente aqui, para nós refletirmos, é certo a gente ficar com o Evangelho só para nós? É certo a gente querer a salvação só para nós? É certo a gente querer a vida eterna só para nós? É certo isso? Outra coisa que ele fala aqui, ó, este é dia de boas novas. Este é dia de boas novas. Depois que nós recebemos o Evangelho, todos os dias é dia de boas novas. Todos os dias é um momento oportuno para a gente pregar o Evangelho. Todos os dias. Pastor, mas eu não entendo muito de Bíblia, pastor. Mas só o fato de você respeitar seu vizinho, isso é a pregação do Evangelho. Eu não queria falar isso aqui, mas eu quero falar você refletir aqui. Vocês sabem o que eu coloquei no grupo aqui na quarta-feira. Vocês sabem disso, né? Vocês são conscientes disso, não sabem? Vocês sabem o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Vocês sabem o que aconteceu na quarta-feira? O que aconteceu na quarta-feira? Uma pessoa que era membro dessa igreja, não foi isso? Vocês estão cientes disso, né? Não estão cientes? Na quarta-feira, pelas 9 da manhã, se não me falha a memória, eu mandei no grupo da igreja que uma pessoa que era membro dessa igreja tinha falecido e que o velório dela ia ser tal hora.
Isso aqui é uma grande falha nossa como igreja. Isso aqui é uma grande falha nossa. Porque se nós não se condoemos diante da morte de alguém, se nós não aqui, a gente não tem respeito, ou seja, solidariedade pela família de alguém que está lutada, vamos ter amor por alguém que está vivo. Sabe, essas coisas nós temos que parar para refletir. O que nós como igreja, o que nós como servo de Jesus, a gente diz assim, nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Jesus. Se nós realmente somos servos de Jesus, Jesus, ele foi ao velório, ao dia que Lázaro tinha falecido. Ele se conduía com as pessoas. E aí por isso que o reflexo da igreja, quando eu digo, irmãos, aqui, que é para que cada pessoa, ela desenvolva o seu dom, ela se faça o trabalho dela dentro da sua base missionária. Eu não estou aqui agindo pela carne, não, irmãos. Eu estou falando aqui porque a igreja precisa trabalhar, a igreja precisa entender que nós não precisamos nos conformar em viver só dentro de quatro paredes, enquanto pessoas lá dentro de Samaria, por isso a nossa casa, nosso amigo, nosso vizinho, está morrendo de fome, mas não de fome de comida, de fome de ouvir a palavra de Deus. Eu fiquei refletindo na minha vida depois daquele dia assim, eu fiquei assim, olha, se eu como pastor, se eu não tivesse aqui vindo visitar essa irmã aqui por 3 vezes, que cara ia me parecer no dia de fazer o velório dessa irmã? Com que cara ia me comparecer naquele lugar? E a frase foi pergunta, cadê a igreja? Cadê os irmãos da igreja? Então a gente tem que pensar nessas coisas, tá? E aí outro ponto aqui, ele fala aqui, se esperarmos até a luz do amanhã, né, algum castigo nos sobreviverá, e vamos agora e anunciamos no palácio do rei. Foram e gritaram aos porteiros da cidade, eles anunciaram, fomos ao acampamento dos sírios, e não havia ninguém lá, nem voz de homem, mas só os cavalos e os jumentos atados e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros e estes o anunciaram no palácio do rei. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos, eu vos direi o que é que os sírios fizeram. Eles sabem muito bem que estamos famintos e pois saíram do acampamento para se esconderem no campo, imaginando quando saírem da cidade, nós os capturaremos vivos e conquistaremos a cidade. Então um dos servos respondeu, vamos enviar 5 cavalos dos que sobraram aqui. Sobraram 5 cavalos, né? Sobraram mais ou menos 5 cavalos aqui dentro para ver o que acontecerá. Pois toda a multidão dos israelitas que restaram aqui terá o mesmo destino, os que já morreram. Eles pegaram 2 carros com cavalos e o rei os enviou com mensageiro atrás do exército dos sírios, dizendo-lhes, ide e vede. Eles foram atrás deles até o Jordão, no caminho, e encontraram roupas e objetos que os sírios na pressa haviam deixado para trás. Os mensageiros voltaram para contar isso ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos sírios. Assim, 1 medida de farinha foi vendida por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. O rei havia posto o capitão em cujo braço se apoiava a porta da cidade, e o povo o atropelou na porta e ele morreu, como tinha dito o homem de Deus quando o rei foi ao encontro dele. Se cumpriu. Tá? Se cumpriu. Então, irmãos, a gente conclui aqui que essa palavra nos lembra a nossa missão, né? Nós também temos as boas novas, e as boas novas é o Evangelho. Não devemos guardar só para nós mesmos. A vida, né? A vida com Jesus é eterna e cheia de felicidade. Mas a vida sem Jesus é a morte e sofrimento. Então o apóstolo Paulo,
Em Romanos capítulo 10, versículo 13 e 15, assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas vem o texto, como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como verão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então essa mensagem aqui, na verdade é um pedido aqui de convocação, de nós nos levantarmos e nós fazemos as mesmas perguntas aqui, né, dos leprosos, né? Nós não estamos fazendo o que é certo, não podemos ficar com esse evangelho só para nós, não podemos nos calar, não podemos esperar até amanhã, nós temos que ir com urgência anunciar de que houve salvação no meio do povo de Israel. Nós precisamos anunciar com urgência de que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e reina e reinará para todo sempre. E todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá a vida eterna. Amém, irmãos? Então que essa palavra ela venha de encontro com o nosso coração nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Amém.